Pai, nós te louvamos, meu Deus, por essa manhã que o Senhor preparou, para estarmos juntos, assentados à mesa, reconhecendo, trazendo à memória o teu grande amor em forma de sacrifício naquela cruz por cada um de nós. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos permite rememorar esse momento com a nossa gratidão e a nossa alegria pela sua salvação e ressurreição. E nessa hora eu te adoro, te agradeço pela vida da tua filha amada, a tua pastora Rosi, Pai, aquela que o Senhor chamou, separou desde o ventre da mãe dela. O Senhor a escolheu e separou para um propósito. Obrigada pela vida dela, pela casa dela e obrigada por esse momento, por podermos juntos sentar à mesa e ouvir do teu Espírito Santo fluindo através da vida da tua serva. Nós nos alegramos e que o Senhor nos abençoe nessa hora, cada um de nós, com a alegria do teu amor e da comunhão uns com os outros. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Minha pastora Rosi, fique à vontade aqui nessa igreja online que o Pai nos chamou. Vem para cá, fala conosco. Graça e paz, queridos, queridas, graça e paz. Que alegria poder estar aqui para mais uma celebração, para estar diante do amado, né? E como ele mesmo nos ensinou, todas as vezes que comerdes o pão ou beberdes o cálice, anunciai a vossa salvação. Anunciamos que ele vem, breve ele vem, né? Então, nós louvamos a Deus pelo poder, pelo privilégio de sermos chamados filhos de Deus. E eu quero te chamar hoje para refletir comigo num capítulo muito interessante. Como nós podemos reverter a maldição por meio da ceia do Senhor. Se você reparar lá em Gênesis, no capítulo 3, você vai ver o diálogo da serpente e da mulher. Como é que tudo isso começou? Está lá em Gênesis 3, acompanha comigo. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha como o engano nos leva a pecar, né? De todas as árvores vocês podem comer livremente. E a tentação aqui faz Deus parecer mesquinho, né? Por que não comer? O que tinha de mais naquela árvore que não podia ser comido? Só que Eva esqueceu a palavra livremente. De todas as árvores vocês podem comer. De todas. E com certeza, pastora Mônica, existiam muitas árvores ali, com muitos frutos saborosos. Mas o homem, a natureza humana, ela é tendenciosa para aquilo que não pode. E qual o problema no conhecimento do bem e do mal? Por que será que Deus não queria que esse acesso fosse dado ao homem? Por que esse acesso foi negado? Por um único motivo. Porque quando nós temos conhecimento do bem e do mal, nós não precisamos de conselho. Nós não dependemos do nosso Abba.
Nós soltamos a nossa mão e caminhamos sozinhos. E Deus não queria isso. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. E Ele queria caminhar com o homem e queria que o homem fosse dependente dele. Só que a confusão dos nossos próprios desejos, da nossa alma adoecida, nos faz entender de forma deturpada. E olha o que Eva acrescenta na devolução da resposta para a serpente. Versículo 3: Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis. Ela disse assim, disse Deus, não comereis deles, nem nele tocareis. Em momento nenhum, Deus não fala para não tocar. Deus fala para não comer. E muitas vezes, o inimigo, ele distorce a verdade no nosso coração. Para que eu preciso comer o pão? Para que eu preciso beber o cálice? É só um suco de uva. É só um pedacinho de pão. Isso não tem nada a ver. Que história é essa de que se eu comer o pão, beber o cálice, eu vou estar anunciando a morte de Jesus, que ele venha, que ele já está vindo? E muitas vezes, com essas mentiras distorcidas, nós deixamos de comungar, deixamos de congregar, deixamos de olhar o outro, o meu irmão, como alguém que depende de mim, como alguém que eu dependo dele. Que eu preciso estar no corpo, porque é no corpo que tem a celebração, e é no corpo que há cura e libertação. O diabo distorceu a verdade, porque Jesus é a árvore da vida. E o diabo quer que nós vivamos debaixo da lei. Só que a lei nos faz morrer, porque nós não cumprimos a lei. Quantos aqui conseguem cumprir os 10 mandamentos na íntegra? Nenhum de nós. Nenhum de nós. Porque a lei traz julgo. Mas Jesus cumpriu a lei para que nós pudéssemos andar sobre os seus passos. Né? O pecado diz, faça isso para você ser completo. Mas não tem completude fora de Jesus. A mulher escolheu comer da árvore que não podia. Jesus escolheu jejuar e depender do Pai. Porque Jesus podia ter transformado as pedras em pães. Mas ele escolheu depender do Pai. E no tempo do Pai, os anjos o serviram. A mulher não soube esperar. Por isso que uma das características que nós precisamos trabalhar em nós, mulheres, é a questão da ansiedade, da impulsividade, de querer fazer tudo a tempo e a hora. Espere pelo Senhor. Espere pacientemente pelo Senhor. O Senhor é especialista em nos dar sinais. O Senhor ama nos ensinar e Ele vai dar sinais. Se é para falar, se é para calar, se é para esperar, se é para sair. Dependa do Pai. Eva comeu e Adão não o impediu. Ele aceitou pecar também. Qual é a minha escolha hoje? Qual é a sua escolha hoje? Abrir os olhos para Deus em Jesus ou abrir os olhos para o ego e satisfazer a nossa alma? Abrir os olhos para a árvore errada mostra nossa nudez. Mostra a nossa nudez. E a nudez, ela traz com ela vergonha, porque mostra o quanto nós somos incapazes. Diferente de abrir os olhos e enxergar Jesus, como aconteceu com aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, que enquanto Jesus escorria as escrituras para eles,
o coração deles ardia. E quando Jesus ameaçava ir embora, eles disseram: não, Senhor, fica aqui conosco. E o texto diz que naquele dia eles haviam caminhado 13 quilômetros. Pensa caminhar 13 quilômetros. E aí Jesus é convidado a entrar e a pernoitar ali com eles. E de convidado, Jesus vira anfitrião. Por quê? Porque ele senta à mesa, ele toma o pão, ele dá graças por esse pão, parte esse pão e compartilha com aqueles discípulos. Nesse exato momento, os olhos deles se abrem e eles reconhecem a graça de Jesus. Em Gênesis, Eva toma antes de dar ao seu marido. Jesus toma e dá aos seus discípulos. O texto não diz que ele come primeiro para depois dar. Jesus dá primeiro. A mulher não. A mulher, ela come, né? E depois ela dá. É a primeira vez que o ser humano dá algo. E quando dá, dá justamente a coisa errada. A bênção, ela precisa ser recebida e não tomada. Davi tomou Batseba de seu esposo, Urias. E Deus disse: se você não estava satisfeito, deveria me pedir. Você não precisava tomar. E por que muitas vezes nós queremos tomar, ao invés de dizer: Pai, eu posso? Pai, me dá. Quando nós pegamos, corremos o risco de pegar o que não precisamos. E quando recebemos do Abba, recebemos na medida que necessitamos, na medida perfeita. Quando tomamos, corremos o risco de tomar o que não precisamos, o que vai ser peso, o que vai ser dor, o que vai ser dificuldade para nós. Mas quando recebemos, recebemos na medida certa, na medida completa. Não tomamos a ceia, nós a recebemos como celebração. As doenças vêm pelo que comemos. E a doença e a saúde também. A doença e a saúde vêm através daquilo que comemos. Será que Deus só queria que nós lembrássemos da morte, da ressurreição? Será que é só isso que está inserido no mistério da celebração da ceia? Ou o Senhor gostaria que nós, ao fazermos isso, nós memorizássemos: eu não tenho a carne física, eu não tenho sangue físico, mas eu tenho um memorial para comer, para beber e receber saúde física. Eu tenho isso muito claro no meu coração. Eu não sei explicar exatamente como isso ocorre, mas todas as vezes que eu como do pão e bebo do cálice, o meu corpo é sarado. Seja o meu corpo físico, seja o meu corpo espiritual, seja a minha mente, as minhas emoções, Deus nos cura através do cálice e do pão. A ceia traz saúde, cura, força e vigor. E como que você sabe disso, pastora? Depois que Jesus parte o pão, santifica e dá para aqueles homens, o texto vai dizer que os olhos deles se abrem. E aí eles reconhecem quem é Jesus. E se você olhar lá no texto, esse texto está lá em Lucas, no capítulo... Deixa eu ver agora. Depois eu digo para vocês onde que está o texto dos discípulos no caminho de Emaús. Acha para mim.
Então, naquele momento que eles comem o pão, bebem o cálice, os olhos deles são desvendados. E eles veem que aquele homem que caminhava com eles não era apenas um viajante, mas era Jesus de Nazaré. E o texto diz que Jesus imediatamente desaparece. E eles voltam, Mônica. Eles caminham de volta mais 13 quilômetros para Jerusalém. Eles voltam para a rota. Então, veja bem, está lá em Lucas 24:13, essa história dos discípulos no caminho de Emaús. Então, veja bem, se a ceia, comer o pão, comer o cálice com essa consciência, não traz saúde e vigor. E já era noite. Antes, eles caminhavam à tarde para o cair da noite. Aqui, eles caminham à noite pela madrugada, após comerem pão e beber o cálice. Por quê? Porque a consciência de quem é Jesus traz força e traz vigor. Tudo pode mudar a partir do tomar do pão e tomar do cálice com consciência. Tudo pode mudar na minha e na sua vida. Naquela noite no Egito, aquela ceia não foi ceia apenas de proteção, foi ceia de fortalecimento. Porque eles não foram protegidos porque eles eram bons, ou porque eles tinham que ir para o deserto e Deus precisava daquela multidão para adorá-lo. Não. Deus os protegeu, porque Deus queria ser adorado naquele povo. O sangue foi passado nos umbrais da porta. E por causa do sangue, o anjo da morte não os matou. E eles foram e celebraram a primeira Páscoa. Ganharam força. Por que eles ganharam força? Para caminharem a noite inteira até chegar no Mar Vermelho. Seria fácil? O texto diz que ali tinha criança, tinha animais, tinha idosos, mas ninguém teve dificuldade. A queda aconteceu porque alguém comeu. E a queda foi revertida porque Jesus liberou o caminho para comermos o pão e beber do cálice. Veja bem, a queda aconteceu porque alguém comeu e a queda também foi revertida porque Jesus liberou o caminho para comermos o pão e bebermos o cálice da nova aliança. Jesus vai dizer: aquele que comerdes do meu pão, que comerdes da minha carne, terá vida e vida é abundância. É uma pequena reflexão. É apenas algo que Deus botou no meu coração. E Deus disse: não deixe de comer do pão. Mas não é comer de qualquer forma. Não é comer simplesmente, pastora Mônica, mas é comer com consciência de que essa comida e essa bebida não é qualquer uma, mas ela está revertendo toda a maldição da cruz, para que nas pisaduras de Jesus, eu e você fôssemos sarados. Amém? Pai, aqui está o cálice da nova aliança. Aqui está o pão, Senhor. O pão vivo que desceu do céu. O Emanuel, o Deus conosco. E nós te louvamos por isso. Porque, Senhor, declaramos a tua morte e a tua ressurreição. E declaramos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Senhor, apressa-te em vir nos buscar a tua noiva amada. Nós te bendizemos, nós te adoramos, nós santificamos esses elementos.
e declaramos a tua bênção sobre a tua igreja aqui reunida. O texto diz que na noite em que Jesus foi traído, ele toma o pão, toma o cálice, dá graças e dá aos seus discípulos. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por esses elementos. Em nome de Jesus. Comamos o pão e bebamos o cálice. Eu profetizo cura física, cura mental, cura espiritual, cura em seu corpo, em sua alma e, sobretudo, no seu espírito. Força e vigor serão seus vestidos. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, obrigada pela honra de poder servir a igreja do Senhor aqui. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Forte, hein? A consciência de quem Jesus é traz cura. Glória a Deus por Jesus na minha vida e na sua vida. Família do Transbordo, que momento gostoso. Que esse momento não acabe, que ele não fique somente aqui, nesses 40 minutos, mas que a gente possa aguardar o que Jesus tem feito nos nossos corações. Eu amo estar nessa sala, eu amo participar da ceia, eu amo sentar à mesa com vocês e com o Pai. Tenha você um ótimo sábado, um ótimo dia e que o Senhor abençoe você mais e mais. Amanhã voltaremos aqui. Eu amo vocês. Obrigada, minha pastora Rosi. Obrigada, Lila Silfer. Obrigada a você por estar comigo nessa manhã. Dona Lúcia, um beijo no seu coração. Deus abençoe a sua vida mais e mais, viu? Obrigada, Lila.